Olá, amigos do canal Videira Espírita. Estamos mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo do livro Há 2000 anos, trazido pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Daremos então o início ao estudo de hoje, trazendo também uma página do livro Vinha de Luz, de autoria também de Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier. Leremos hoje uma mensagem número 8, número 9, intitulada A Luz Segue Sempre. O versículo destacado por Emmanuel está narrado em Lucas, capítulo 24, versículo 11, e diz assim: E as suas palavras lhe pareciam como devaneio, e não as creram. Esse versículo ele se refere à reação dos apóstolos ao serem informados pelas mulheres de que o sepulcro de Jesus estava vazio. Foi quando Pedro se levantou e foi ao sepulcro para averiguar o que elas diziam, para ver se era verdade. E Emmanuel então comenta esta passagem da seguinte maneira: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina é invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade mortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Envolvidos pela essa bela página de Emmanuel, vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade ao estudo desta bela obra, trazida a nós pelo teu filho Emmanuel e pela belíssima, encantadora mediunidade de teu outro filho, Chico Xavier. Que possamos compreender e aprender com a leitura de hoje, tendo sempre a inspiração vinda do alto, para que possamos seguir aprendendo cada vez mais. Sê conosco no dia de hoje, abençoando os nossos lares. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como de costume, vamos retroceder um pouquinho na história para nos situarmos, né, lembrar o que foi trazido por Emmanuel no estudo passado. Nós vimos então
Públio, bastante entristecido pelo rapto do filho Marcos e pelas calúnias trazidas a ele por Fúvia e Sulpício, que trouxe muita dor, muitas angústias para ele. E ele e Lívia, então, começam a viver separados, afastados um do outro, dentro do próprio lar. Depois, então, a conselho de amigos, Públio resolve voltar para Jerusalém, e estará voltando justo na época da Páscoa judaica, para que possam dar um prosseguimento às buscas ao pequeno Marcos. E como terá muitas pessoas vindo para a cidade de Jerusalém para as comemorações da Páscoa, então crescem ainda, não é? A possibilidade as chances de encontrar o pequeno Marcos. Depois disso, vimos que Ana vem contar a Lívia da chegada do mestre, conta todos os detalhes da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Só que poucos dias depois ela volta junto com Simeão para contar da prisão, né? Da prisão inesperada de Jesus. E Lívia, então, tenta a intervenção do marido, vai buscá-lo, né, para ver se ele pode intervir em relação a esse assunto, mas ele foi chamado ao Palácio do Governo, né, foi chamado à presença de Pilatos, e não atende Lívia. E ela, por sua vez, então, mais uma vez fica sem poder dividir com o marido a sua intenção de buscar alguma solução para a questão do mestre. Né? E então vemos lá Sulpício, enganei o nome, vemos Públio Lentulus na presença de outros patrícios junto a Pilatos, que vem trazer e pedir ideias, soluções para a questão do Nazareno. E Públio, então, sugere que ele seja levado à presença de Herodes Antipas, que, por sua vez, também é judeu, e que, quem sabe, encontrasse, né, tomasse para si a solução para essa questão. Assim foi feito, concordaram com a opinião dele, mandaram Jesus, então, à presença de Herodes, que o humilhou, o ironizou, que inclusive o vestiu, né? Mandou vestir com a túnica branca, deu a ele um cetro feito de cana, uma cana imunda, criou e mandou colocar a tão conhecida por nós e pela história, né, a cruz de espinhos, e que Emmanuel vem nos trazer que esses espinhos eram venenosos. Então ele volta, Jesus volta humilhado mesmo, né? E essa mensagem ficou muito clara para Pilatos. Então a mensagem de Herodes era de que dessem prosseguimento, né, ao que o povo pedia. A mensagem era muito óbvia. Então a multidão começa, influenciada pelos sumos sacerdotes e pelos fariseus, eles começam a pedir, né, a trazer a culpa de Jesus, a pedir pela prisão dele, pela condenação. Nem falo em julgamento, já para condenar mesmo Jesus. E para quem foi, né, ovacionado, quando chegou a Jerusalém, que jogaram palmas para ele passar, que gritaram hosanas para ele, e de repente esse quadro se inverteu,
né? E ele, então, nós vimos Jesus entregue ao governador Pilatos. Como não deu certo a questão para Herodes, o Políbios, que era era um funcionário, vamos dizer assim, de confiança de Pilatos, veio trazer que a multidão estava pedindo, né, ameaçando, inclusive, invadir o palácio, caso Pilatos não tomasse a decisão imediatamente. Então, Pilatos pergunta a ele se ele tem uma sugestão do que poderia ser feito, e ele sugere, então, que Jesus seja açoitado, e que talvez esses açoites façam cessar a sede de sangue, né, de, da população. Então, Jesus é levado aos açoites, e neste momento em que ele é açoitado, Públio Lentulus se aproxima e assiste ao açoite e se compraz. E no íntimo ele lamenta e lembra, né, do momento que ele teve com Jesus à beira do Tiberíades. Então, tem um momento que o olhar dos dois se cruzam, se mantém, e ele ficou bastante tocado com aquilo, e porque, apesar de, naquele encontro, ter se sentido humilhado por Jesus, né, por ter se sentido inferior, né, diante daquele homem extraordinário, ele sabia que ele era um bom homem, e sabia também que foi ele quem curou a própria filha, né, a filha de Públio e Lívia. Então, ele ficou bem tocado ao vê-lo sofrer daquela maneira. E não deu certo, né? Não deu certo. A turba, né? A multidão não se conteve, não se realizou com isso. Queriam realmente a condenação de Jesus. Então, Públio teve a ideia, perguntou se Pilatos teria algum prisioneiro já condenado para substituir Jesus. E Pilatos lembrou de Barrabás e levou diante da multidão a figura de Barrabás e de Jesus. E a multidão escolheu Jesus para ser crucificado e pediram a liberdade de Barrabás. E assim nós terminamos o nosso estudo da semana passada nesta situação, né? Com Públio impactado com o sofrimento de Jesus e a multidão pedindo a crucificação do Mestre e a libertação de Barrabás. Então, vamos seguir com o nosso estudo. Para quem tem essa edição do livro, é na página 111, lá no alto da página, no primeiro parágrafo. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações, mas antes que pudesse externar sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César. Compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumirdes atitude decisiva sem perda de 1 minuto. Pilatos ficou rubro de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado, como se estivesse sob o julgo do mais singular dos determinantes. Está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito.
Essa passagem, com as palavras de Pilatos, nós encontramos em Mateus, capítulo 27, versículo 24. Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes, pelo contrário, gerava tumulto, pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo: Sou inocente desse sangue, isso é convosco. E procedendo a esse ato, que o celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Vamos lembrar que a Páscoa judaica ela é comemorada na primavera, porque foi na primavera que o povo se deixou de ser escravos, né? Eles deixaram de ser escravos do Antigo Egito. Então, a Páscoa judaica é sempre celebrada na primavera. E este calor era um calor incomum para a época, né? Mas era abrasador, como descreve Emmanuel. Um sol abrasador, repetindo, tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão, nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro que demandava o monte da crucificação, a passos vacilantes sobre o madeiro da ignomínia, não é? O madeiro da humilhação, da desonra, que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Então, nós vemos que a crucificação era para bandidos e ladrões. E nós sabemos que Jesus não se enquadrava nesse perfil, nenhum dos dois perfis. Né? Até o momento de sua saída sobre a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia. Depreendia daí o senador que, quanto seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago, em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De umas janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem que um dia o dominara com a força magnética de sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Vamos ler aqui. Ao lado do mestre, não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe. Vou reler. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro trance. Aos poucos, a praça extensa quietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozeria da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental, em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. E assim, desculpem,
E assim, seguindo para o Gólgota, Jesus levou sua cruz e encerramos o capítulo 8. Vamos entrar agora no capítulo 9, a calúnia vitoriosa, página 113. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhavam com devoção purificada e sincera. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente as suas simpatias perante a turba desvairada, temendo-lhe as sanhas destruidoras, mas muitos espíritos piedosos, como Ana, a serva, e Simeão, contemplaram de pleno os martírios do Senhor sob o açoite infamante, cheios de lágrimas angustiosas e esperando que a cada momento se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens a favor do Messias. Contudo, esvaeceram-se-lhes as derradeiras esperanças, quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbil sentença. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Públio, para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Enquanto o cortejo sinistro, impressionante, se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, ambos se desviavam da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca de almejado socorro. Então, nós podemos perceber que eles realmente estavam querendo ajudar, querendo interferir, parar, né? Impedir a crucificação de Jesus. Pois vamos lembrar que Simeão era um ancião, era um senhor idoso, né? E que o dia era um dia muito quente, né? E o sol castigava, né? Dificultando o caminho deles, né? A chegar até a casa de Públio e de Lívia. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana, a esposa do senador, que a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz mal ocultando as lágrimas, o profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominiosa da cruz entre os ladrões. Uma emoção mais forte embargava-lhe a voz sufocada de pranto. Como? Respondeu Lívia, penosamente surpreendida, se a prisão data de tão poucas horas? Mas é a verdade, revidou a serva compungida. E em nome daqueles mesmos sofredores que vistes consolados pela sua palavra carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, é lá possível? Vive então aqui este povo sem outra lei que não a da barbárie? Exclamou a senhora, visivelmente revoltada com a inopinada notícia. Vamos lembrar que ela é esposa de um senador, que deve conhecer, né, as leis romanas, e imaginava que as coisas não poderiam acontecer com essa rapidez, porque haveria que ter um caminho, um processo, né, a seguir. Como se desejasse arrancá-la qualquer divagação incompatível com o momento, a serva insistiu com decisão e amargura. Entretanto, senhora, não podemos perder um minuto. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto, monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Onde estaria Públio naquele instante? Desde a manhã não regressara a casa, após o chamado insistente de Pilatos.
Teria colaborado na condenação do Messias? Num relance, a pobre senhora examinou toda a situação nos seus mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido das mãos caridosas e complacentes do mestre Nazareno. E como se estivesse iluminada por uma força superior, e certamente estava, que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução: Está bem, Ana, irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Esperar-me-ás um momento, enquanto vou retomar aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de Cafarnaum, dirigindo-me deste modo ao governador, sem provocar a atenção da turba-multa desenfreada. Em poucos minutos, sem refletir nas consequências da sua desesperada atitude, Lívia estava na rua, novamente enfiada nos trajes simples da gente pobre da Galileia, trocando amarguradas impressões com o ancião de Samaria e sua sobrinha, acerca dos dolorosos acontecimentos daquela tarde inovidável. Aproximando-se da sede do governo provincial, seu coração palpitou com mais força, obrigando-a a mais demorados pensamentos. Não seria uma temeridade de sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Todavia, tudo não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer sua antiga confiança? E Pilatos? Na sua imaginação, guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que ele fora mais franco quanto aos sentimentos inconfessáveis que a sua figura de mulher lhe havia inspirado. Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, agora adormecida por um sol causticante de brasas vivas. Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira aos apelos da serva, que representava aos seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos. Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste, que lhe havia curado as chagas da filhinha, enchendo de tranquilidade inalterável o seu coração atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Além disso, nesse conflito, ela estava em pleno conflito, né? Além disso, nesse conflito interior da razão e do sentimento, este último lhe fazia lembrar que Jesus, nas margens do lago, lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela hora sagrada da gratidão de sua fé ardente e do seu testemunho de reconhecimento? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, avançou então, desassombradamente, deixando os dois companheiros à sua espera num dos largos recantos da praça, enquanto procurou ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. Batia-lhe o coração descompassadamente. Como encontrar o governador da Judeia àquela hora? Um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante. O cortejo em demanda do Gólgota partira havia quase uma hora, e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono após as penosas confusões daquele dia. Apenas alguns centuriões montavam guarda no edifício e quando Lívia alcançou menor distância das portas principais de acesso ao interior, eis que se lhe depara a figura de Sulpício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e de inocência. Pedindo-lhe o obséquio de solicitar uma audiência privada e imediata ao governador em seu nome, a fim de falar-lhe quanto à dolorosa situação
de Jesus de Nazaré. Então ela diz a Sulpício o real motivo da sua estadia ali e o motivo de querer, o assunto com que ela queria tratar com Pilatos. O lictor mirou-o de alto a baixo com um olhar de lascívia e cupidez que lhe eram características, e crendo piamente nas relações ilícitas daquela mulher com o procurador da Judéia, em virtude de suas observações pessoais, por coincidências que se lhe figuravam a realidade perfeita daquela suposta prevaricação, presumiu, naquele ato insólito, não o motivo apresentado, que lhe pareceu ótimo pretexto para afastar quaisquer desconfianças, mas o objetivo de se encontrar com o homem de suas preferências. Criatura ignóbil, de que se utilizava o governador para instrumento de suas paixões malignas, entendeu que semelhante entrevista deveria ser levada a efeito na maior intimidade, e sabendo que Públio Lentulus ainda lá se encontrava em animada palestra com os companheiros, conduziu Lívia a um gabinete perfumado, onde se alinhavam preciosos vasos de aromas do Oriente, saturados de fluidos sutis e entontecedores, e onde Pilatos recebia, por vezes, a visita furtiva das mulheres de conduta equívoca, convidadas a participar dos seus licenciosos prazeres. Ignorando por completo o mecanismo de circunstâncias que a conduziam a uma penosíssima situação, Lívia acompanhou o lictor ao gabinete aludido, onde, embora estranhando a suntuosidade extravagante do ambiente, se demorou alguns minutos a sós, aguardando ansiosamente o instante de implorar de viva voz ao procurador da Judéia a sua prestigiosa interferência a favor do generoso Messias de Nazaré. Nem ela, nem Sulpício, todavia, chegaram a perceber que os olhos perscrutadores os acompanharam com profundo interesse, desde o exterior do edifício ao gabinete privado a que nos referimos. Era Fúvia, que podemos ver em primeiro plano nessa imagem, que, conhecendo o semelhante apartamento do palácio, surpreendera a esposa do senador, sob o disfarce daquela túnica humilde da vida rural, enchendo-se-lhe o coração de pavorosos ciúmes ao verificar aquela visita inesperada. Enquanto Sulpício Tarquínios fazia um sinal familiar ao governador, a que este atendeu de pronto, indo imediatamente ao seu encontro num vasto corredor, onde murmuraram ambos algumas palavras em tom discreto, cientificando-se Pilatos da almejada entrevista em particular. Aquela maliciosa criatura demandava alcovas do seu íntimo conhecimento, de maneira a certificar-se positivamente, através dos reposteiros, da presença de Lívia na câmara privada do governador, destinada às suas expansões licenciosas. Certificado em absoluto do acontecimento, a caluniadora antegozou o instante em que tomaria Públio pelas mãos, a fim de conduzi-lo à visão direta do suposto adultério de sua mulher. E quando regressava ao vasto salão, deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma, ainda ouviu Pilatos exclamar com delicadeza para os seus convidados: Meus amigos, espero me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista privada e urgente, que eu não esperava neste momento. Acredito que, consumada a condenação do Messias de Nazaré, batem já a estas portas os que não tiveram coragem para defendê-lo publicamente no momento oportuno. Vamos ver. E retirando-se com o sentimento unânime dos presentes, com o assentimento unânime dos presentes, o governador atingia o gabinete reservado, onde, eminentemente surpreendido, encontrou o vulto de Lívia, mais bela e mais sedutora, naqueles trajes despretensiosos e simples, e que lhe falou nestes termos: Senhor governador, embora sem o consentimento prévio de meu marido, resolvi chegar até aqui, em virtude da urgência do assunto, a suplicar o vosso amparo político
para a absolvição do profeta de Nazaré. Homem humilde, bom, caridoso e justo, qual mal teria praticado para morrer assim, de morte aviltante, entre dois ladrões? É por isso que, conhecendo-o pessoalmente e tendo-o na conta de um inspirado do céu, ouso invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado. Sua voz era trêmula, indicando as emoções que lhe iam na alma. Senhora, respondeu Pilatos, fazendo o possível para sensibilizar e seduzir-lhe o coração com a fingida ternura de suas palavras. Tudo fiz para evitar a Jesus a morte no madeiro infamante, vencendo todos os meus escrúpulos de homem de governo, mas, infelizmente, tudo está consumado. Nossa legislação foi vencida pelas iras da multidão delinquente, nas explosões injustificadas do seu ódio incompreensível. Então, não é lícito esperarmos nenhuma providência mais em benefício deste homem caridoso e justo, condenado como vulgar malfeitor? Será ele, então, crucificado pelo crime de praticar a caridade e plantar a fé no coração dos seus semelhantes, que ainda não sabem adquiri-la por si próprios? Infelizmente, assim é, replicou Pilatos contrafeito. Tudo fizemos a fim de evitar os desatinos da plebe amotinada. Mas os meus escrúpulos não conseguiram vencer, sendo obrigado a confirmar a pena de Jesus a contragosto. Por um momento entregou-se Lívia às suas meditações dolorosas, como se estivesse inquirindo a si mesma qualquer providência nova a adotar sem perda de um minuto. Quanto ao governador, depois de imprimir uma pausa às suas palavras, deixou que os instintos do homem surgissem plenamente naquelas circunstâncias. Aquele dia havia sido de lutas penosas e intensas. Singular abatimento físico lhe dominava os centros mais poderosos da força orgânica, mas diante dos seus olhos, habituados à conquista e muitas vezes aos recursos da própria crueldade, estava aquela mulher que lhe resistira. Poderosa algema parecia imantá-lo a sua personalidade simples e carinhosa, e ele, mais que nunca, desejou possuí-la, tornando-a, como as outras, um instrumento de suas transitórias paixões. O ambiente, sobretudo, conturbava-lhe as fontes mais puras do raciocínio. Aquele gabinete era destinado exclusivamente às suas extravagâncias noturnas, e fluidos entontecedores pairavam em todos os seus escaninhos, embotando os mais nobres pensamentos. Então, era um ambiente com aquela energia, né, dos momentos que ele vivia ali dentro com outras mulheres. Então, estava tudo impregnado nas paredes, em todo aquele ambiente. Via a mulher ambicionada, perdida por alguns segundos em graciosas cismas diante da sua presença dominadora. Aquela graça simples, saturada de generosidade quase infantil e aliada aos olhos límpidos e profundos da Madonna do lar, obscureceu-lhe o cavalheirismo que por vezes aflorava no modo brusco das suas injustiças e crueldades de homem da vida particular e da vida pública. Avançando, como tomado por força incoercível, exclamou inopinadamente, fazendo-lhe sentir o perigo da posição em que se colocara. Nobre Lívia, começou ele, na inquietação de seus impuros pensamentos. Nunca mais olvidei aquela noite cheia de músicas e de estrelas, em que vos revelei pela primeira vez a ardência do meu coração apaixonado. Esqueci por um momento esses judeus incompreensíveis e ouvi, ainda uma vez, a palavra sincera dos profundos sentimentos que me inspirastes com as vossas virtudes e peregrina beleza. Senhor! Teve forças para exclamar a pobre senhora, procurando aliviar-se da afronta. No entanto,
O governador, com a ousadia dos homens impetuosos, não teve outro gesto senão o de obedecer aos seus caprichos impulsivos, tomando-lhe as mãos atrevidamente. Lívia, todavia, movimentando todas as suas energias, alcançou recursos para se desvencilhar dos seus braços longos e fortes, redarguindo com energia. Para trás, senhor. Acaso será esse o tratamento de um homem de Estado para com uma cidadã romana e esposa de um senador ilustre do Império? E ainda que me faltassem todos esses títulos, que me deveriam dignificar aos vossos olhos cúpidos e desumanos, suponho que não deverias faltar, neste momento, com o comezinho dever de cavalheirismo respeitoso que qualquer homem é obrigado a dispensar a uma mulher. O governador estacou ante aquele gesto heróico e imprevisto. Tão habituado estava ele aos mais avançados processos de sedução. A resistência daquela mulher espicaçava os desejos de vencer o orgulho nobre e a virtude incorruptível. Tinha ímpetos de se atirar aquela criatura delicada e frágil no turbilhão de lascívia e voluptuosidade que se inundavam o raciocínio. No entanto, fora incoercível, parecia impor-se. A força incoercível parecia impor-se aos seus caprichos perigosos de apaixonado, inutilizando-lhe as forças necessárias à execução de semelhante cometimento. Neste comenos, a esposa do senador, lançando-lhe um olhar doloroso no qual se podia ler toda a extensão do seu sofrimento e do seu desprezo, em face do ultraje recebido, retirou-se profundamente emocionada, com o cérebro fervilhante dos mais desencontrados pensamentos. Antes, porém, que a vejamos sair do gabinete, somos obrigados a retroceder alguns minutos, quando Fúlvia solicitou ao sobrinho de seu marido o obséquio de uma palavra em particular, pondo-o ao corrente de tudo o que se passava. O senador experimentou um choque terrível no coração, pressentindo que a prevaricação da mulher estava prestes a confirmar-se diante de seus próprios olhos, e, contudo, hesitou ainda acreditar em semelhante vilania. Lívia aqui? Perguntou soturnamente a esposa do tio, dando a entender, pela inflexão da voz, que tudo não passava de criminosa calúnia. Sim, exclamou Fúlvia, ansiosa por fornecer-lhe a prova tangível de suas asserções. Ela está em colóquio com o governador, no seu compartimento privado, sem ajuizar da situação e das circunstâncias que se verifica tal encontro, porque, afinal, Cláudia ainda está nesta casa e, perante a lei, minha irmã é a esposa legítima de Pilatos, mal habituado com os costumes dissolutos da corte, de onde foi enviado para cá em virtude de sérios incidentes desta mesma natureza. Públio Lentulus arregalou os olhos na sua ingenuidade, dando guarida aos mais horríveis sentimentos, intoxicando-se, mais uma vez, é claro, não é? Com o veneno da mais acerba desconfiança, em vista de todas as circunstâncias operarem contra sua mulher, embora jogasse ele no assunto com os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberdade. Sua atitude de expectativa revelava ainda o máximo da incredulidade com respeito às acusações que ouvira, mas observando a caluniadora o seu angustiado silêncio, acudiu ansiosa, exclamando: Senador, acompanhai-me através destas salas e vos entregarei a chave do enigma, porquanto verificareis a leviandade de vossa esposa com os vossos próprios olhos. Desvairais? Perguntou ele com serenidade terrível. Um chefe de família da nossa estirpe social, a menos que uma confiança mais forte lhe outorgue este direito, não deve conhecer as intimidades domésticas de uma casa que não seja a sua própria.
Percebendo que o golpe falhara, voltou Fúvia a exclamar com a mesma firmeza: Está bem, já que não desejais fugir aos vossos princípios, aproximemo-nos de uma dessas janelas. Daqui mesmo podereis observar a veracidade de minhas palavras, com a retirada de Lívia dos apartamentos privados deste palácio. E quase a tomar o interlocutor pelas mãos, tal o abatimento moral que se apossara dele, a mulher do pretor aproximou-se do parapeito de uma janela próxima, seguida pelo senador, que a acompanhava cambaleante. Não foram necessários outros argumentos que melhor o convencessem. Chegados ao local preferido de Fúvia, como posto de observação, em poucos segundos viram abrir-se a porta do gabinete indicado. Ao mesmo tempo que Lívia se retirava, nos seus disfarces galileus, deixando transparecer na fisionomia os sinais evidentes da sua emoção, como se quisesse fugir da situação que a acabrunhava penosamente. Públio Lentulus sentiu a alma dilacerada para sempre. Considerou num relance que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política, de envolta com as aspirações mais sagradas do seu coração. Diante da atitude de sua mulher, considerada por ele como indelével ignomínia, que lhe famava um nome para sempre, supôs-se o mais desventurado dos homens. Todos os seus sonhos estavam agora mortos, e perdidas terrivelmente todas as esperanças. Para o homem, a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações de sua personalidade nos embates da vida. E ele experimentou que essa base lhe fugia, desequilibrando-lhe o cérebro e o coração. Contudo, nesse turbilhão de fantasmas da sua imaginação superexcitada, que escarneciam de suas mentirosas venturas, lobrigou o vulto suave e doce dos filhinhos, que o fitavam silenciosos e comovidos. Um deles vagava no desconhecido, mas a filha esperava-lhe o carinho paternal e deveria ser, doravante, a razão da sua vida e a força de todas as suas esperanças. Que dizeis agora? Exclamou Fúvia, triunfante, arrancando-o do seu doloroso silêncio. Vencestes, respondeu secamente, com a voz embargada de emoção. E, dando à expressão fisionômica o máximo de energia, voltou ao salão extenso, a passos pesados e soturnos, despedindo-se heroicamente dos amigos a pretexto de leve enxaqueca. Senador, esperai um momento, o governador ainda não voltou dos seus aposentos particulares, exclamou um dos patrícios presentes. Muito agradecido, disse Públio gravemente. Mas os prezados amigos hão de desculpar a insistência, apresentando minhas despedidas e agradecimentos ao nosso generoso anfitrião. E sem mais delongas, mandou preparar a liteira que o conduziria de regresso ao lar, pelas mãos fortes dos escravos, de modo a proporcionar algum repouso ao coração supliciado por emoções dolorosas e inesquecíveis. Enquanto o senador se retira profundamente contrariado, acompanhamos Lívia de volta à praça, a fim de notificar aos dois amigos o resultado improfícuo de sua tentativa. Então, aí no slide podemos ver em primeiro plano a serva Ana aguardando com o ancião Simeão a volta de Lívia. Dolorosas amarguras lhe pungiam o coração. Jamais pensara na sua generosidade simples e confiante, que o procurador da Judéia pudesse receber-lhe a súplica com tamanha demonstração de indiferença e impiedade pela sua situação de mulher. Procurou refazer-se daquelas emoções, se aproximando de Ana e do tio, porquanto lhe competia ocultar
aquele desgosto no mais íntimo do coração. Junto de ambos os companheiros humildes da mesma crença, deixou expandir a sua angústia, exclamando pesarosa: Ana, infelizmente tudo está perdido. A sentença foi consumada e não há mais nenhum recurso. O profeta carinhoso de Nazaré nunca mais voltará a Cafarnaum para nos levar as suas consolações brandas e amigas. A cruz de hoje será o prêmio deste mundo à sua bondade sem limites. Todos os três tinham os olhos orvalhados de lágrimas. Faça-se então a vontade do Pai que está nos céus, exclamou a serva, prorrompendo em soluços. Filhas, disse, porém, o ancião de Samaria, com um olhar profundo e límpido, fito no céu, onde fulguravam as irradiações do sol ardente. O Messias nunca nos ocultou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que o aguardavam nesses sítios, a fim de nos ensinar que o seu reino não está neste mundo. Nas sombras da minha velhice, estou apto a reconhecer a grande realidade das suas palavras, porque honras e vanglórias, mocidade e fortuna, bem como as alegrias passageiras do plano terrestre, de nada valem, pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. A única realidade tangível é a nossa alma a caminho desse reino maravilhoso, cuja beleza e cuja luz nos foram trazidas por suas lições inesquecíveis e carinhosas. Mas, obtemperou Ana entre lágrimas, nunca mais veremos a Jesus de Nazaré, confortando-nos o coração. Que dizeis, filha? Exclamou Simeão com firmeza. Não sabes então que o mestre afiançou que a sua presença consoladora é sempre inalterável entre os que se reúnem e se reunirão neste mundo em seu nome? Regressando agora a Samaria, erguerei uma cruz à porta da nossa choupana e reunirei ali a comunidade dos crentes que desejarem continuar as amorosas tradições do Messias. E depois de uma pausa em que parecia despertar sob o peso dos pungentes preocupações, acentuou: Não temos tempo a perder. Sigamos para o Gólgota. Vamos receber ainda uma vez as bênçãos de Jesus. Muito grato me seria acompanhá-los, retrucou Lívia impressionada. Entretanto, urge volte a casa, onde me esperam os cuidados com a filha. Sei que hão de relevar minha ausência. Desculpe. Porque a verdade é que estou em pensamento junto à cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e inomináveis padecimentos. Meu coração acompanhará essa agonia indescritível, e que o Pai do céu nos conceda a força precisa para suportarmos corajosamente o angustioso trânsito. Ide, Senhora, que os vossos deveres de esposa e mãe são também mais que sagrados, exclamou Simeão carinhosamente. E, enquanto o velho e a sobrinha se dirigiam para o Calvário, escalando as vias públicas que demandavam a colina, Lívia regressava ao lar apressadamente, buscando os caminhos mais curtos, por meio das vielas estreitas, de modo a voltar quanto antes, não só pela circunstância inesperada de sair à rua em trajes diferentes, compelida pelos imperativos do momento, mas também porque inexplicável angústia lhe azorragava o coração, fazendo-lhe experimentar uma necessidade mais forte de preces e meditações. E é assim, não é? Sempre que tivermos os nossos momentos de angústia, de inexplicáveis tristezas, né? Não podemos esquecer das preces. Chegado ao lar, seu primeiro cuidado foi retomar a túnica habitual, buscando o recanto mais silencioso dos seus apartamentos para orar com fervor ao Pai de infinita misericórdia. Daí a minutos, ouviu os ruídos indicativos da volta do esposo, que notou se recolhia ao gabinete particular, fechando a porta com estrépito. Lembrou-se então
que de sua casa era possível avistar ao longe os movimentos do Gólgota, procurando um ângulo de janela de onde conseguisse contemplar os penosos sacrifícios do Mestre de Nazaré. Bastou buscasse fazê-lo para que enxergasse nas eminências do monte o grande ajuntamento do povo, quando levantavam as 3 cruzes famosas daquele dia inesquecível. E aqui, então, vamos encerrar o estudo de hoje, guardando em nossos corações a imagem do Gólgota, com a crucificação do Mestre de Nazaré entre os 2 ladrões. Com esta imagem, vamos elevar o nosso pensamento a Ele, nosso Mestre Nazareno. Jesus, divino Mestre, diante da narrativa que estamos tendo nesta obra, que nos mostra o teu martírio, que nos mostrou outro dia os açoites, a coroa de espinhos, as humilhações. E agora, no dia de hoje, lemos sobre tua condenação, sobre o caminho que tivestes que seguir, levando a cruz, para por fim ser crucificado. Que nós possamos refletir sobre todas as passagens lidas hoje. E que os nossos personagens, Lívia, tão dedicada a Ti, Senhor, terá ainda que enfrentar a calúnia derramada no lar. E que o seu esposo, Públio Lentulus, trará ainda muita dor a ela. Que possamos manter em nossos corações a tua figura sublime, Senhor. E que ela ilumine os nossos caminhos, abençoe nossos lares, até o nosso próximo encontro. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. E assim, então, terminamos o nosso estudo de hoje. Desejamos a todos uma boa noite, um bom dia, boa tarde, independente, não é, do horário que possam assistir a este estudo. E nos veremos no próximo. Muita paz.